O Coringa é um dos personagens mais conhecidos do mundo, seja nos quadrinhos, na TV ou no cinema. E muitos acreditam que o personagem carrega com si uma maldição. A insanidade do Coringa supostamente é tão incontrolável que muda para sempre a vida de quem interpreta ele no cinema. No vídeo de hoje vamos falar sobre a maldição do Coringa. Fala galerinha do Espalhável, tudo bem com vocês? Eu sou o Nico e hoje por trás das câmeras aqui meu grandioso amigo, ou nem tanto, né? Não sabemos. Apenas Luca. Colegas, né? Eu sou o Luca, sou um cara muito gente boa, muito humilde, trabalhador. E com essa humildade e esse trabalho você vai dar pra hoje a gente aqui a meta de like. Eu quero 700 likes pro Coringa. Aí ó, galera, pelo amor de Deus, né? Vocês estão de parabéns, rapaziada, a galera do Espalhável, Luca. Porque eles estão acompanhando o vídeo, a gente tá ganhando bastante view. Claro, do nosso tamanho, não é 300 mil views, 100 mil, né? A gente tá com uma grande média de views, a gente tá com bastante like, bastante comentário. Então, galera, muito obrigado, continuem assim, rapaziada. E também, galera, fala assim pro seu amigo ali, eu falo, cara, assiste esse canal aqui é muito bom, mas tu quer ver história, curiosidades, né? Tópicos, coisas curiosas assim, pra tu aprender também, cara, assiste aqui a gente no Espalhável. A gente tá fazendo todo dia vídeo, tem 3 vídeos por semana, a gente tá fazendo bastante roteiro, bastante ideia. As ideias que vocês dão nos comentários aqui a gente também tá acompanhando e estamos fazendo também. Então, galera, muito obrigado e continua, tá? Continua porque esse ano a gente vai bater aí, ó, nossos 500 mil inscritos, tá? Eu tô com essa meta aqui já. E vamos bater ainda esse ano aí uns 100 mil por vídeo de visualização, com certeza, tá? com certeza. Isso aqui é pra deixar bem claro pra vocês, tá? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a maldição do Coringa. Ele que é um personagem muito foda, né, Luca? Acho que talvez da DC ali... Eu curto, do mundo da DC é um dos únicos que eu curta, que é o Coringa. Eu gosto mais dos vilões da DC do que dos heróis. Os vilões da DC são bons. São bons pra caramba, tá ligado? Mas aqui todo mundo conhece o Coringa, né? Todo mundo sabe quem que ele é, como que é o Coringa. É aquele cara louco que dá aquelas risadas, comete crime e tudo mais, né? Mas tem essa maldição do Coringa, que dizem que todo mundo que vai lá interpreta ele, né? Tenta ser igual o Coringa, fica louco, fica maluco, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre as pessoas que interpretaram o Coringa e como o Coringa mudou a vida delas. E o nosso primeiro Coringa se chama César Romero, né? Romero que era conhecido por típico trabalho de galã latino-americano, então ele fazia alguns tipos de trabalho, mas nada parecido com o Coringa, nada parecido com um personagem assim, um personagem mais sombrio e tudo mais, né? Mas lá em 1966, a Fox estava lançando a série do Batman, Luca. Então, convidaram o César Romero pra fazer o papel do Coringa, né? Uhum. E por ele fazer papéis diferentes, ele ser outra coisa, né? Ser um galã de novela. O que seria um galã? Ser aquele cara principal da novela, o cara que é bonitão, o cara, tá ligado? Esse tipo de coisa assim. Ele não soube muito como fazer o Coringa. Ele não tava entendendo a personalidade dele. Ele não conseguiu entender, mesmo tentando estudar o personagem, né? Então ele ali, estudando o personagem antes de fazer o papel, ele falou assim, cara, eu vou fazer um personagem mais trapalhão, tipo, um palhaço trapalhão. Ele fez um Coringa mais comédia, tá ligado? Mais engraçado. Então esse primeiro Coringa, ele não teve a personalidade do Coringa, realmente, tá ligado? Que nos quadrinhos o Coringa era muito perverso, era um cara muito ruim, entendeu? E na série em si, saiu um Coringa mais trapalhão, né? Um palhaço meio trapalhão do que um palhaço bandido, né? E depois que ele fez a série, né, Luca? O Romero, ele veio e falou, né, que o Coringa tinha deixado ele confuso, que ele realmente não tinha entendido como que era a personalidade do Coringa. Realmente ele não conseguiu entrar no personagem, tá ligado? E que ele começou a sofrer de muita dor de cabeça depois que ele fez o personagem e depois começou a estudar o personagem. Cara, vai saber por quê, né? E em entrevista ele falou, foi um personagem bastante engraçado, nós nos divertimos demais filmando a série. E como Coringa, você pode fazer tudo que o ator normalmente não tem oportunidade. Em outras palavras, você pode agir igual a um doido e se divertir fazendo isso. E além dele não ter entendido o personagem, ele levou ainda numa boa, tá ligado? Esse primeiro Coringa, ele não sofreu tanto. Ele sofreu mais ali de não conseguir entender, entrar no personagem em si e de dores de cabeça, né? Mas já via que não era um personagem tão fácil assim de se fazer, né? E o nosso segundo Coringa aqui é o Jack Nicholson. Ele não foi, né, o primeiro Coringa a sair no cinema, né, Luca? Já tinha saído do Romero, né? Mas ele foi o primeiro Coringa sombrio. Que é o que a galera quer ver, né? Que é o que a galera quer ver, exatamente. Então ele já tirou totalmente aquele negócio da comédia. Já trocaram o Romero por conta disso, né? Porque os quadrinhos, se você for ver nos quadrinhos, ele é até um pouco diferente do que sai nos filmes até hoje, entendeu? Ele realmente é um palhaço louco. Realmente ele faz coisas absurdas, entendeu? E o Jack Nicholson, ele trouxe um pouco da sobriedade do Coringa. Um pouco mais da personalidade dele, né? Então foi quando lá em 1989, quando saiu o filme do Batman, ele foi convidado a fazer o filme, certo? Mas mesmo ele trazendo um Coringa mais sombrio, mesmo assim eles conteram um Coringa no filme. Os roteiristas, os caras, o dono do filme falaram assim, não, você tem que ser um pouco mais contido. Então não ficou nada parecido com a psicopatia das HQ, tá ligado? Das histórias em quadrinho em si. Então ele tinha um lado sombrio, um pouco mais bravo e tudo mais, mas não exatamente o que era pra ser, tá ligado? E esse Coringa aqui, ele foi um pouco mais rápido, ele não teve tanta mídia em cima dele, não ficou tão conhecido por isso, tá ligado? Mas ele também foi um cara que estudou bastante pra ser o Coringa, ele trouxe esse primeiro toque, tá ligado? Do Coringa
ainda mais sombrio. E uma entrevista que ele deu, ele tinha ficado muito bravo, muito furioso por o terceiro Coringa ter sido escolhido e não ter sido ele. Porque vocês vão perceber aqui, rapaziada, que todo Coringa quando sai é um novo Coringa. Também dizem que a maldição é por causa disso. Tipo, o cara faz o Coringa, o cara não consegue ser o Coringa. O cara muda. O cara não consegue, eles mudam, entendeu? Então por isso também tem a maldição. E ele teria ficado muito furioso com o Heath Ledger, que é o nosso próximo aqui, né? O nosso próximo Que é o Coringa nosso aqui, melhor Coringa que é o já nosso visto. melhor Coringa, que é literalmente o cara que trouxe a maldição do Coringa aqui, né? Porque esse cara, rapaziada, vocês não estão entendendo, esse cara realmente viveu o Coringa, tá ligado? E a gente já falando sobre ele aqui, né? Heath Ledger é o nosso terceiro Coringa. E foi lá em 2008 que ele foi convidado pra interpretar o Coringa. E nada mais, nada menos que filme, Luca. Sabe qual? O Cavaleiro das Trevas. Literalmente, um dos Cavaleiro das Trevas, melhores que foi o filmes melhor já filme do feitos. Batman. Acho que até hoje foi o melhor, cara. Não tem como, tá Um ligado? dos melhores de herói que tem, de filme de Não tem herói. uma, acho que da DC é o único filme bom. Então ele foi chamado pra participar desse filme, O Cavaleiro das Trevas. Já era um projeto grande, onde ia ter grandes atores, tá ligado? Foi um filme que teve um roteiro muito forte, teve uma história forte, onde muitas pessoas conheceram o Batman, gostaram. Eu, inclusive, eu não gosto muito da DC, não acompanho, tá ligado? Mas o filme O Cavaleiro das Trevas eu acompanhei, eu assisti, por conta de tudo. Por conta também do Heath Ledger, por conta desse Coringa que, literalmente, ele trouxe o que era o Coringa de verdade, tá ligado? Só que como a gente sabe, antes dele interpretar o Coringa, ele tem que estudar o Coringa, né? E ele foi a fundo nisso, Luca. Então ele começou a acompanhar toda a vida do Coringa. Então ele começou a fazer esse estudo, começou a ler todas as histórias e quadrinhos. Depois que ele leu todas, literalmente todas, ô Luca, ele realmente tava por dentro, ele queria ser o Coringa, tá ligado? Ele queria interpretar da melhor forma possível. Ele começou a estudar isso, começou a estudar o jeito que ele se vestia, ele começou a ficar sozinho, ele começou a viver igual o Coringa, cara. E como ele sabia disso? Louco, né? Ele começou a acompanhar as histórias e quadrinhos e ele começou a copiar da personalidade dele. Ah, ele faz isso, eu vou fazer isso, faz isso, fazer aquilo, né? Só que ele falou assim, cara, as histórias em quadrinhos não estão mais me dando o suporte aqui, eu preciso de mais coisa pra mim entrar mais no personagem. Foi quando ele entrou de cabeça nas obras do Francis Bacon. Sabe quem é Francis Bacon? Basicamente o artista que inspirou a criação do Coringa. Então ele começou a realmente entrar a fundo na história do Coringa. E ele viveu a vida do Coringa. Então ele começou a estudar tudo mais e ele começou a se submeter a, tipo, a condições psicológicas, tá ligado? Começou a ficar sozinho, começou a dar aquelas risadas loucas que dava e tudo mais. E tudo isso foi registrado num diário, tá ligado, Luca? Toda essa experiência que ele teve de virar o Coringa, tá ligado? E esse diário se chamava o Diário do Coringa. Então, basicamente, era um diário onde você aprendia como ser o Coringa, né? E nesse diário incluía fotos de hiena, fotos de palhaços e também, tipo, várias histórias em quadrinhos, partes de histórias em quadrinhos, coisas importantes, né, do personagem. E com o tempo, né, obviamente ele começou a ter problema, cara. Ele não sabia mais como conversar com as pessoas, não conseguia mais viver em sociedade, não conseguia mais ter amigo, tá ligado? E ele começou a ter um problema muito forte que foi um dos grandes causadores da morte dele, tá ligado? Ele começou a ter muita insônia, ele não conseguia mais dormir. A gente não sabe se era por conta do medo do personagem, por conta daquele negócio psicológico, tipo, ele entrou num personagem maluco, ele ficou maluco junto, entendeu? Queria literalmente nas gravações ser o melhor possível e vivia aquele personagem dia a dia e não conseguia mais dormir. Então ele começou a usar remédio, começou a abusar desses remédios, né? Então acabou provocando uma grande dependência dele. Então ele só dormia com remédio. Ele não conseguia mais dormir, Luca. Basicamente, entendeu? Só com remédio. Então ele tinha que tomar um, daí já não funcionava mais um. Tinha que tomar dois. Até chegar num ponto que ele tomava um monte pra dormir, tá ligado? E foi quando, lá em 22 de janeiro de 2008, no final das filmagens do Coringa, né? Quando tava terminando tudo, foram procurar ele, né? E acharam ele morto no quarto de hotel dele, tá ligado? E depois de um tempo foram descobrir que era por causa de overdose de medicamento. E qual medicamento? Medicamento pra dormir. Então, basicamente, ele acidentalmente tomou a mais, tá ligado? Tomou uma dose que não podia e morreu, tá ligado? E depois da morte dele, essa morte meio assim, né? Depois ele começar a ficar louco, todo mundo vê que ele tava mal por estar fazendo o personagem. E ele aparecer morto assim, né? A maioria dos fãs dele começou a falar que era culpa do Coringa. Que era culpa do personagem Coringa, né? Que o Coringa em si tava fazendo as pessoas ficarem loucas. E que fez ele se matar. Então, basicamente, ele foi a primeira vítima do Coringa, tá ligado? Que loucura, absurdo. mano. E foi aí, rapaziada, que surgiu a maldição do Coringa. Foi por conta do Heath Ledger, tá ligado? Foi por conta de que a galera até hoje vê o filme dele e fala assim, cara, esse é o melhor Coringa de todos. Que basicamente, né, Luca? Eu acho que você já deve ter assistido várias vezes esse filme, né? Sim. Você que assiste bastante filme sabe falar até melhor que eu, né? Cara, literalmente, ele era o Coringa, mano. É muito bom. Porque ele fez aquele papel, todos os outros papéis que ele fez sumiu. As pessoas só lembram dele como Coringa, tá ligado? E literalmente ele fez muito bem o papel. E eu também acho que grande parte do sucesso do filme lá, O Cavaleiro das Trevas, é por conta do Coringa. Tá claro, com certeza. Porque ele fez o filme ficar muito melhor do que era. E um ano depois, né, do filme ter saído e tudo mais, lá em 2009, né, ele acabou ganhando um Oscar póstumo, Lucas, tá ligado? De melhor ator coadjuvante. Então ele ganhou um Oscar pelo filme, mesmo depois de morto, tá ligado? Mereceu. Então, porra, pelo menos, né, o cara ganhou um prêmio. E o nosso quarto Coringa aqui é o Jared Leto. Esse que é o pior Coringa de todos os tempos. Logo depois do terceiro, lançaram o quarto, que era uma bosta. Não sei se... Porque o terceiro, o Heath Ledger fez tão bem, que agora todos vão ficar ruim, né? Ah, Não mas sei é como que foi, né? o
Jared Leto, O Jared Leto, ele viajaram vacilou muito. Mas não só ele, como os roteiristas e o cara, o diretor. E pra gente falar aqui, né, a gente tem que falar sobre isso. Ele que participou do filme Esquadrão Suicida lá de 2016, né, com a performance do Coringa. Então ele basicamente era o Coringa, de cabelo verde, tatuagem no rosto. Vocês lembram muito bem disso. Que foi uma das críticas, né, da galera aqui. Que basicamente foi o fracasso do filme. Eu acho que o falaram filme que não fazia sentido o Coringa ter tatuagem. Agora tu imagine o cara que vai ser o nosso próximo aqui, né, o Joaquin Phoenix fazendo o papel de Coringa nesse filme, o Esquadrão Suicida. Aquele cara meio daquele jeito, tá ligado? Ia ficar muito melhor, mano. É que o cara queria ser mais um trapper do que o Coringa em si ali no filme. Essa que é a realidade. Mas a gente falando aqui, né, da maldição do Coringa, né, ele começou a fazer o filme lá em 2016, o Esquadrão Suicida e tudo mais. Eu não sei por conta do que, mas dizem que o Coringa também deixou ele maluco. Do nada, nas gravações, no dia a dia ali, fazendo as gravações, ele começou a ficar maluco, Luca. Do nada, ele mandou um rato vivo pra Margot, a Margot Robbie, né, que é também participar do filme. Ele mandou um rato vivo pra ela, numa caixinha, como presente pra ela. Pro resto do elenco, ele mandou um porco morto. Tipo, o resto de porco morto. Então, tipo, várias caixinhas com porco morto. Eu não sei se a intenção dele era, tipo, não, eu quero viver o Coringa, quero fazer o que o Coringa faz, tá ligado? Mas ele começou a ter essas coisas assim, meio maluca, tá ligado? A galera não entendia ele, não gostava muito dele no set, tá ligado? Então, meio que foi literalmente rejeitado até pelos produtores do filme, entendeu? Eu acho que nesse caso aí ele quis hypar um pouco. Talvez ele não que ele tenha ficado louco. Ele viveu o cara, eu vou viver também. E tipo, já tinha todo esse burburinho que o Heath Ledger tinha ficado louco por causa do Coringa, daí ele quis entrar nessa vibe, entendeu? Eu também imagino que foi mais nessa vibe, tá ligado? Também por essa a maldição do Coringa, tá ligado? Ele falou assim, pô, vou levar nisso pra ver se fica mais em hype, a galera fala mais e tudo mais, né? E em entrevista ele também falou, né? Houve um ponto que eu estava pesquisando sobre a violência e observando muitas coisas que é discutível se alguém deveria ver. E comecei a perceber que isso teve impacto em mim e que não gostei. Então eu parei. Começa a entrar em você, violência em algumas dessas coisas, mas você sabe, eu fiz alguns filmes bem sombrios. Então basicamente ele disse, né, que pra fazer o Coringa ali, ele teve que começar a ver, tipo, vídeo de acidente, vídeo de coisas ruins, gente morrendo, tudo mais, pra ele ficar um pouco mais sombrio, ele tirar aquela coisa boa dele, tirar aquela bondade e ficar uma pessoa ruim, né? E com o tempo ele percebeu que tava entrando aquela ruindade pra ele, na vida dele, não só como no personagem, né? E que eu acho, rapaziada, que essa é a maldição. Porque eu acho que o cara tenta ser o Coringa, e o Coringa é uma personalidade tão forte, o personagem Coringa, tá ligado? Que quando a pessoa vai ser o Coringa no cinema, ela tem que passar o máximo do Coringa, né? Claro. Então, tem que ser aquilo lá, ela tem que demonstrar aquilo. Mas pra pessoa ser exatamente igual ao Coringa, o cara tem que ter aquele ódio, aquela coisa ruim dentro dele, tá ligado? Porque é comum dele. Então, o cara acaba se transformando numa coisa ruim pra ser o personagem. Então, vamos supor, o Heath Ledger, ele foi uma pessoa que entendeu isso e levou pra vida dele. Não, eu vou ser um bom Coringa, tá ligado? Ele era um bom ator e levou a sério aquilo e literalmente ele acabou com a vida dele. Sim. Porque ele mudou, tá ligado? Ele não conseguiu voltar ao normal. E o Jared Leto, ele começou a fazer isso, mas na metade do caminho, né, ele percebeu que aquilo tava fazendo mal pra ele. Ele percebeu que no dia a dia dele, ele tava sendo ruim com as pessoas. Começou a ser grosseiro e tudo mais. Então ele falou assim, pô, isso aqui não é pra mim, mano, tá ligado? Então ser o Coringa literalmente não é pra mim. E o nosso quinto e último Coringa é o Joaquin Phoenix. Ele que é o mais recente, né, Luca? O mais recente Coringa. E eu acho que de todos esses que foi... Se ele não é o segundo, ele é o primeiro Coringa, tipo assim, de melhor, tá ligado? É muito difícil ganhar do Heath Ledger, basicamente. E lá em 2019, ele foi chamado pro filme do Coringa, né? Que tinha o nome do filme Coringa mesmo, né? Que basicamente era a história de origem do Coringa. Como o Coringa surgiu. Quem que era o Coringa, né? Não era basicamente a história do Coringa lutando contra o Batman. Basicamente era antes disso, né? Onde no filme o Coringa se chamava Arthur Fleck e ele era um comediante fracassado. Ele é um palhaço fracassado, onde ele tenta fazer sua palhaçada, ganhar um dinheiro aqui ou lá, não consegue, a galera zoa ele, a galera trata ele mal e tudo mais, né? Aquela história, né, de desenho que a gente via muito quando era criança, Luca, tipo, um palhaço aparece, tipo, aparecia um palhaço, o cara era esculachado, entendeu? Não é só zoado, mas o cara era esculachado mesmo, o cara, tipo, era tirado pra nada, né? E na história, né, ele é um palhaço e tudo mais, ele é só um palhaço, ele não comete nenhum crime, mas depois que ele vê isso, ele não consegue achar um caminho pra ele sair daquilo, tipo, se transformar num bom palhaço e as pessoas ter respeito por ele, ele se transforma num vilão e começa a fazer os seus crimes lá em Gotham City, né? Basicamente essa é a história do filme. Igual o Heath Ledger, o Joaquin Phoenix, ele entrou no personagem, ele literalmente foi lá e pesquisou a vida, começou a pesquisar as coisas, entrou a fundo na história e tudo mais. Ele virou o Coringa também, tá ligado? Mas a história desse Coringa é a história de origem, então ele não é tão igual ao Coringa do Heath Ledger, tu entende? O Coringa do Heath Ledger, ele já era um Coringa criminoso, ele já era do crime, então ele já fazia as coisas loucas que ele fazia, entendeu? Aqui não, aqui ele começa bom e se transforma numa pessoa mal. Então ele tem que passar por essa transformação do bom pro ruim, entendeu? Mostrar esse tipo de coisa. Então pra esse Coringa ele estudou muito e ele até inventou a sua própria risada, cara. A risada do Coringa, que tem aquela risada louca, né? Ele inventou a sua própria risada, cara.
E, Luca, pra ele inventar essa risada, cara, aconteceu uma coisa muito louca. Tu sabia que existe, tipo, uma doença chamada riso patológico? Tá ligado? Tipo, o riso patológico é quando a pessoa, ela, basicamente, ela ri, ela só ri, tá ligado? Do nada, é inesperado, ri, tipo, em coisa local involuntário, tipo, qualquer lugar, em coisa ruim, a pessoa morreu, ela pode começar a rir, tá ligado? Basicamente ela ri sem querer rir, ela é forçada a rir sozinha, tá ligado? E ele começou a ver vídeos, ele começou a pesquisar sobre a doença, ver vídeos, conversar com pessoas que tinham essa doença, e a partir dessa doença, sobre isso, ele inventou a risada dele. Então se você vê a cena do Coringa onde ele ri, e vê as cenas de pessoas reais com essa doença, é muito parecido, mano. Ele literalmente conseguiu copiar, interpretar e criar uma nova risada pro Coringa a partir dessa doença, tá ligado? Então pra você ver como ele literalmente mudou a vida dele pra fazer o personagem, né? E ele mesmo diz também que quando ele vai fazer um filme, né, ele faz muito bem as suas escolhas. E como ele escolheu o Coringa, o personagem Coringa, toda vez que ele escolhe um filme pra fazer, ele sai de casa. Vamos supor que ele mora em Balneário Camboriú. Ele vai pra outro estado. Ele vai pra São Paulo, vamos supor. Ele fica, o tempo todo que ele vai fazer o filme, ele fica numa casa, ele não leva foto de casa, ele não leva nada que lembre a família dele, ele não leva nada que lembre ele, tá ligado? Ele só leva coisas que lembre o personagem. Ele literalmente vira o personagem. E basicamente no filme vocês veem isso. Ele interpreta muito bem o Coringa, tá ligado? Então, pra mim, eu acho que ele é o melhor Coringa, ainda acima do Heath Ledger, tá ligado? Não sei a tua opinião, né? Eu prefiro o Heath Ledger. Mas é porque o Heath Ledger é muito bom também. Só que esse cara aqui é muito pica também. Eu fiquei puto com o Joaquin Phoenix que ele fez o Coringa 2 e ficou uma bosta, um dos piores filmes. É um dos piores filmes já feitos. Então aí, ó, o Heath Ledger é o mais pica que tem. E aquele negócio, né, Luca? O cara começa a fazer o Coringa, alguma coisa vai mudar na vida dele, né? O Joaquin Phoenix, ele não só fez o Coringa de boa, ele também teve consequências na sua vida, tá ligado? Ele também teve algumas dores de cabeça, como ele falou. Ele teve que, tipo, basicamente largar a vida dele pra viver o Coringa, né? Ele também perdeu 20 quilos. Então, tipo, ele emagreceu muito, ficou muito magro, tá ligado? Não só pra fazer o personagem, mas também ele não conseguia engordar de volta. Então, tipo, ele começou a ter problemas também, tá ligado? Começou a ter coisas psicológicas na vida dele. Então, a vida dele, pelo menos na época onde ele fazia o filme, fazia as coisas, mudaram, tá ligado? E basicamente essas são as maldições do Coringa, onde todo mundo faz um Coringa e todo mundo sai com alguma coisa ruim, tá ligado? Todo mundo leva alguma coisa ruim pra casa, alguém fica com alguma sequela, tá? Alguém fica com... Isso, exatamente. Todos ficam com sequelas, né? Mas o cara que mais se ferrou aqui, e o cara que até hoje a gente viu que foi o cara que literalmente virou o Coringa, né? Ele literalmente virou o Coringa e morreu, né? Então por isso que tem a maldição do Coringa, né? Então você que é o próximo Coringa aí, pense muito bem antes de fazer o Coringa, tá? Porque aí você pode ser amaldiçoado. Pode ficar louco. É. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que a gente fale sobre outro vilão aí, né, Luca? Será que tem outro vilão aí tão legal quanto o Coringa aí, que as galera faz e fica louca? Deve ter, né? Deve ter, né? Se a galera quiser coisa sobre herói aí, sobre filme também, né? O Luca é uma pessoa bem inteligente pra filme, rapaziada. Começa a pedir coisa aí de filme aí, ó. A gente começa aí, ele participando de uns vídeos aqui, por trás da câmera, ele é bem inteligente pra isso. Daqui a pouco ele começa a participar de vídeo aqui, falando de filme pra vocês. Então, coloca ideia aí de filme que vocês querem que... a gente quer que vocês falem sobre esse filme aqui, explica a história. Ou resume pra gente o que é essa série, não sei o que, a gente vai fazer, tá bom, rapaziada? Qualquer coisa que vocês quiserem, a gente vai fazer, tá bom? Deixa o like, comenta bastante, segue a gente no Instagram e até a próxima, tá bom? É nóis.